Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos. Esse é o canal Vasco Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, neste boletim de informações de sábado, vamos trazer informações, pessoal, sobre negociações, né? Vasco interessado aí no volante Gregory. Vamos falar também, pessoal, sobre Renato Gaúcho, que está dando uma força também nas contratações, né? Vamos falar também, pessoal, sobre a preocupação do Renato Gaúcho com os gols sofridos durante o Campeonato Brasileiro. Vamos falar também, pessoal, sobre o treino, né? O Vasco treinou ontem, vai treinar hoje, viajar à tarde para amanhã para São Paulo. Mas antes, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue aí para mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil. Peço também, pessoal, a vocês que não é inscrito, que se inscreva, deixe seu like, né, seu joinha, para que a plataforma reconheça o trabalho, galera, e divulgue aí para mais vascaínos, né? Vascaínos e vascaínas espalhados aí por esse Brasilzão inteiro. Vascaíno ajuda vascaíno. Galera, vamos falar sobre negociações, né? As negociações, o Vasco, né? Tem nome que está ganhando força aí na diretoria do Vasco para possível contratação, que é o volante Gregory, né? O ex-Botafogo, o Gregor, né, foi vendido para o Inter de Miami, agora, atualmente, está jogando no Al Rayyan, no Emirados Árabes, lá no Catar, no Emirados Árabes, e o jogador lá é considerado um pitbull ali no volante, né, intensidade defensiva, o jogador quer voltar ao Brasil, e o Vasco está de olho aí, está sondando esse jogador, que seria uma boa ali, caía como uma luva ali na volância ali, junto com o Thiago Mendes, um jogador aí, muito bom defensivamente, e o Gregor, cara, cairia muito bem aí no Vasco. Vamos esperar aí as negociações, né? Sabendo que o Vasco vai estar de olho em vários jogadores, com a janela do meio do ano está se aproximando, e jogadores aí que estão ganhando força, né? As informações aí é que o Marco Lamáquia, as negociações bem avançadas com a SAF. Eu creio que daqui para um mês de maio, lá final do mês de maio, o Marco Lamáquia possa assumir a 90% da SAF do Vasco. E aí, cara, jogadores, né, que o Vasco vem sondando, com certeza o Marco Lamáquia né, já tem a sabedoria, claro, com certeza que ele quer assumir a SAF do Vasco, né, quer comprar uns 90% da SAF do Vasco, e que tudo que se passa aí, as sondagens de jogadores aí com a diretoria, com certeza tem reuniões, e tem nomes aí ganhando força, principalmente os jogadores que jogam lá no Emirados Árabes, que estão doidos para voltar para casa, né, como o Fabinho, como o Roger Guedes, né, Fabinho vem sendo sondado por Vasco há muito tempo, agora surgiu o nome de Roger Guedes. Esses jogadores lá no Emirados Árabes, os jogadores, a liga de lá não é falada, né? Você não vê falar, você só vê falar mais no campeonato europeu, né? Campeonatos inglês. E, cara, lá na Arábia é apagado. Os jogadores vão porque, cara, tem um bom salário, mas, cara, futebol lá é outro. Então, esses jogadores, tem muitos que estão insatisfeitos lá, estão encerrando o contrato. Jogadores como Fabinho, Roger Guedes, pode vir, né, de graça, o Vasco faz só custear salários. E, cara, o Vasco está de olho, né? O Edmar Lopes, né, conhece o mundo do futebol aí na Europa, né? Principalmente na Arábia também, o gerente executivo conhece esse mundo aí de futebol, é um bom gerente executivo, e está no campo, está trabalhando, cara, junto com a diretoria do Vasco, para na janela do meio do ano abrir, o Vasco já tem os jogadores certos. Com certeza vem conversando com esses jogadores, né? Tem o Cebolinha agora que está vencendo o contrato e o Flamengo não vai renovar. Esses jogadores que estão encerrando os contratos aí daqui para o meio do ano,
Jogadores também que podem vir como empréstimo, né, que tem contrato até 2027, 2028, mas querem vir jogar no Brasil, né, principalmente ali como o Gabriel Peck, né, o, o Evander, falou que quer jogar no Vasco, o Gabriel Peck também. Esses jogadores também podem vir como empréstimo, né, com opção de compra. Né. E aí, cara, isso o Vasco está de olho nesses jogadores, está sondando, para quando chegar mesmo a abrir a janela, o Vasco está em cima. Né. O Vitor Sá também é outro jogador que ganhou força, né, com a diretoria do Vasco para ser contratado. E aí, vamos esperar, né? Aí o Vasco sondou todos esses jogadores, aí vem jogadores ali como o Arboleda, que está nessa confusão aí com o São Paulo, o Barbosa, mas o Barbosa agora, as informações de ontem, é que o Palmeiras vai pagar 20 milhões para antecipar a ida do jogador para o Palmeiras ainda esse ano, na temporada, e um acordo feito aí junto com o Botafogo, aí o Botafogo, né, está numa crise muito grande, aí até o John Tex foi afastado da SAF do Botafogo, e o Botafogo, precisando de grana, pode aceitar né, essa negociação. O Palmeiras, as informações ontem que passou no Globo Esporte é que o Palmeiras pode dar 20 milhões aí e levar o Barbosa, né, acertar salário e levar o Barbosa ainda essa temporada aí, fecha o acordo lá e vai. Então, o Barbosa está fora das pretensões do Vasco agora com essa notícia, né? E esses jogadores que estão sendo sondados pelo Vasco, cara, vários jogadores, como eu já ditei, vários jogadores aí nos outros vídeos, são jogadores que poderá, né, vir para o Vasco aí, aqui antes, né, na temporada, com a abertura da janela do meio do ano. E, galera, Renato Gaúcho também pode estar dando uma força na compra desses jogadores, nessas negociações também. Como? Renato Gaúcho foi treinador do Fluminense, foi treinador do Flamengo, foi treinador do Grêmio, então o Renato Gaúcho conhece muitos jogadores, os jogadores que estão aqui atuando no Brasil, jogadores que estão atuando fora do Brasil, né? E Renato Gaúcho tem amizade, Renato Gaúcho é aquele cara que tem um vínculo de amizade muito grande com esses jogadores, e ele, através de uma ligação de telefone, e aí, cara, olha, o Vasco está precisando, tem uma proposta, que acha aí, você aí vir jogar no Vasco, qual é a sua opinião, você tem vontade de... Cara, quando o jogador fora do Brasil, você tem vontade de voltar ao Brasil, tem vontade de jogar no Vasco, nós temos aí um projeto aí, né? E aí isso aí influi, isso aí pode trazer o jogador, é uma força a mais, né, para a vinda do jogador para o Vasco. Renato Gaúcho é uma amizade muito grande, conhece muitos jogadores aí, né? O Cebolinha mesmo, que jogou com o Renato Gaúcho, o Cebolinha tem uma amizade muito grande com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho conversando com o Cebolinha, ele pode dar preferência e vir para o Vasco. É como outros jogadores, né? O Wallace mesmo jogou com o Renato Gaúcho. Então, esses jogadores que já passaram ali por Renato Gaúcho como treinador, Renato Gaúcho conversando com ele, jogar é uma força, uma força a mais. É o jogador se interessar em vir jogar com o Vasco, né? Vir jogar no Vasco, com o Renato Gaúcho no comando, como aí o Gabriel Peck, né? Sempre está assistindo o jogo do Vasco, o Evander, né? Falou que é um prazer jogar com o Renato Gaúcho, quem sabe o Evander e o Gabriel Peck não venha, né? Isso aí, cara, influi muito, né? A força do Renato Gaúcho, cara muito bom, tem uma boa amizade e pode conquistar, né, através de uma conversa tal. Esses jogadores podem vir a jogar no Vasco, né? O Evander mesmo disse que é o sonho de jogar no Vasco, o Gabriel Peck também é um sonho de voltar a jogar no Vasco. O Gabriel Peck tem uma grande amizade aí com a diretoria. Evander, destaque na Liga MLS, lá nos Estados Unidos. O Evander fez 44 gols, 33 assistências aí, 44 gols, né? Lá nos Estados Unidos, coisa que nenhum brasileiro fez aí, Evander fez agora, muito destaque lá, um jogador muito bom ali, joga com a 10, com a 8, posição que o Vasco precisa, né? O Gabriel Peck nem se fala, a gente já conhece ali,
jogador muito rápido, muito habilidoso. E, cara, é isso aí. São crias da casa, né, querendo voltar para o Vasco. E quem sabe agora nessa janela aí, o Marco Lamarca não libere uma grana aí e o Vasco vá ao mercado e traga jogadores como esse, o Vitor Sá, um grande jogador. Jogadores que estão criando força, que o Vasco está de olho para trazer aí na janela do meio do ano. Galera, agora vamos falar sobre Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho que anda muito preocupado com o sistema defensivo, né? No Campeonato Brasileiro, o Vasco sofreu 18 gols e fez 18 gols, cara. Então quer dizer aí que o problema está aí, né? No setor defensivo. O clube faz 18 e leva 18 gols. Isso durante o campeonato. Com o Renato Gaúcho no comando, o Vasco fez 15 gols e levou 12, né, no Campeonato Brasileiro. Contando com a Sul-Americana e a Copa do Brasil, aí o Vasco fez 17, né, e levou 15. Cara, problema maior é na defesa, né? No setor defensivo ali, o Vasco precisa urgentemente, eu sempre falo aqui que o Vasco precisa, sempre falo aqui nos vídeos que o Vasco precisa urgentemente de jogadores de zaga, um jogador que seja muito bom em bola aérea. O Vasco está tomando muito gol em bola aérea. Você vê contra o Cruzeiro, levou 3 gols, foi 3 gols de bola aérea ali contra o Remo, o empate do Remo no final do jogo foi de bola aérea. Botafogo, a virada do Botafogo ali foi de bola aérea. Cara, muitos gols, se você prestar atenção, o Vasco vem levando gol de cabeça ali, dentro da área, jogador. Então precisa de um zagueiro ali, caindo pelo lado direito da zaga, e realmente, cara, tá, né, deixando a desejar o setor defensivo do Vasco. E o Renato Gaúcho, preocupado com isso, fez treino agora, né, para o Corinthians ali, para enfrentar o Corinthians ali, focado mais ali na zaga, volância, né, que protege a zaga. É preocupante, é preocupante mesmo o ataque fazendo uma quantidade de gol e o setor defensivo levando mais gol do que o que faz. É preocupante, cara. Galera, agora vamos falar sobre o treino, né? O Vasco treinou ontem, lembrando que o Thiago Mendes sentiu a coxa no jogo contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Não treinou ontem, fez aquele treino leve, fez academia. E hoje o Vasco de manhã, treina agora de manhã, e à tarde viaja para São Paulo para enfrentar o Corinthians, né, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 16 horas da manhã. Lembrando que com o STJD liberou a Neoquímica para o Corinthians jogar, né, agora com a ala lá, a ala oeste fechada, o jogo vai ter torcida e, cara, vamos esperar a vitória do Vasco, né? O Vasco com essa dúvida aí de Thiago Mendes, vamos ver hoje no treino de hoje para ver se Thiago Mendes se recupera, porque sem o Thiago Mendes ali, cara, o meio ali fica muito ruim. Thiago Mendes é um guerreiro ali atrás, né? E vamos pedir força, né? Ter força, pensar positivo que o Thiago Mendes esteja hoje no jogo contra o Corinthians. O Vasco, o Renato Gaúcho irá fazer mudanças ali, né, no meio ali, a entrada do Rojas e a saída do Tietê, né? Na frente ali, no ataque, pelo lado direito, o Vasco, o Renato Gaúcho tem a opção do Adson ou Nuno Moreira, e também ali na lateral direita, o Renato Gaúcho irá colocar o PH. Então, a possível escalação amanhã é Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, Alan Saldívia e Robert Renan na zaga, Cauã Barros, Thiago Mendes e Rojas. Ali na frente, pela lateral esquerda, é Andrés Gomes, lateral direita é Nuno Moreira ou Adson,
e Spinelli centralizado, né? Se o Thiago Mendes não jogar, aí, cara, possa ser que o Vasco entre com o Cauã Barros, né? Hugo Moura e Tietê. Pode ser que ele entre com essa aí. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos torcer que o Thiago Mendes esteja bom, né, para se recupere. Essas dores seja, né, dê condições dele jogar, né, porque não pode forçar também, que se não der para jogar, não pode forçar o jogador, né, para não agravar a lesão. Mas, cara, estou confiante, né? Vamos ver, o Vasco é gigante, né? O Vasco vai a São Paulo hoje à tarde, se concentra no hotel e amanhã às 16 horas, o jogão aí contra o Corinthians. Vamos para cima, Vasco. O Vasco é gigante, Vasco é para quem acredita. E vamos torcer que o Vasco traga 3 pontos de lá. O jogo, um saborzinho de revanche contra, sobre o Vasco perdeu a Copa do Brasil na temporada passada. Se tem um gostinho de revanche, vai pegar o ex-treinador, o Renato Gaúcho tem uma vantagem nos confrontos aí com o Diniz, né? É isso aí, galera. Vamos para frente, né? Vamos confiar, vamos torcer, pensamento positivo que amanhã o Vasco saia vitorioso lá de Itaquera e acumule mais 3 pontos aí e dê uma subidazinha na tabela. Galera, por enquanto é só. Peço a sua ajuda, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil. Tchau!